Mês do refrigerista. É aquele mês onde a gente comemora todos os profissionais que trabalham com climatização, com refrigeração, onde tem um monte de evento para promover o profissional. Mas e depois, né? O que a gente realmente faz para promover o profissional? O que a gente realmente pode fazer e está disposto a fazer para isso? Sobre isso que eu vou falar hoje nesse nosso GBPFS especial, mês do refrigerista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um GBPFS. Para quem não me conhece, meu nome é William Benedicto, sócio fundador da GB Assessoria, Consultoria e Informação e também co-criador da empresa 3Ps. Então, gente, a gente está no mês do refrigerista ainda, né? Hoje é dia 23/7, eu estou em Campo Grande, vim fazer um treinamento e aproveitei para gravar o conteúdo enquanto estava fresco na mente. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você curtir, compartilhar o vídeo, mandar para quem precisa, dar uma força aí para o canal continuar crescendo, beleza? Porque a nossa intenção é cada vez mais trazer conteúdo que vai agregar no seu dia a dia. E especialmente no mês do refrigerista, a gente tem uma avalanche de evento. E a grande maioria dos eventos são para promover o técnico, para falar bem do técnico, para falar bem da parte técnica do refrigerista. Mas tem algumas outras coisas que necessitam também serem faladas. E às vezes foge isso um pouco do contexto. E aí eu vou listar algumas delas. A parte psicológica do refrigerista, que é a parte de saúde mental. A parte de gestão do refrigerista, que é se ele está tendo controle, se a empresa dele está organizada, beleza? E a parte familiar do refrigerista. Então a gente vai pegar esses três pontos: família, saúde mental e administração empresarial. Porque eu acho que é muito além de só falar de parte técnica, de ferramenta e de produto. Tem muito mais coisa envolvida e eu acho que vocês vão concordar comigo. Quantos de nós temos uma sociedade familiar? No meu caso, a Grazi é minha sócia, então a Grazi é minha esposa, a gente divide a empresa. Mas quantos de vocês não têm sociedade com um primo, tem sociedade com o pai porque está herdando a empresa? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente esquece que existe uma família antes da empresa. E aí você só olha o negócio, você só olha a empresa, você só olha número. E aí você esquece. Isso dá muito problema, principalmente quando se é casal. Recentemente a gente fez uma empresa 3Ps presencial no Rio e a gente percebeu isso na prática com algumas das pessoas que estiveram presentes, sentindo essa necessidade de se separar o profissional do pessoal. E nem não é só eu separar, tendo. Não dá nem para mensurar isso assim. Fala de um jeito que não seja tão absurdo e tão ridículo. Mas assim, a gente precisa aprender a separar que o que acontece na empresa tem que ficar na empresa, o que acontece dentro de casa tem que ficar dentro de casa. Essas coisas não podem ser misturadas. Quanto tempo faz que você e o seu sócio familiar, não importa se é esposa, se é primo, se é pai, tem um dia de família? Ou você consegue deixar isso muito bem separado? Entendeu? Para eu organizar isso com a grade, a gente começou a colocar a data no calendário. Então a gente tem algumas datas dentro do nosso calendário que a gente não trabalha, que é só o William e a Graziele, ou melhor, é o Will e a Grazi. Não é o William e a Graziele, sócios e fundadores da GB. É o Will e a Grazi que são casados, entendeu? Por quê? Porque isso faz falta, isso vai desgastando. E aí a gente percebe um índice muito maior de as mulheres pararem de reclamar.
beleza? Aí vai ter gente que falar assim, ah, William, mas você tá sendo machista. Não, não tô sendo machista, o que acontece dentro da minha casa. Eu tô dividindo o que acontece com vocês. Então eu tive que tomar uma atitude porque a Grazi começou a parar de reclamar, entendeu? E aí eu quero que vocês, refrigeristas que trabalham com as suas esposas, façam esse tipo de reflexão. Será que você está cuidando da sua esposa ou você está 24 horas por dia tratando ela como a sua sócia ou como a sua funcionária? Isso vem de total encontro quando a gente vem falar da organização da empresa, entendeu? Porque a empresa nasceu da sua cabeça, você idealizou a empresa, porque você é o técnico. Então tudo tem que sair da mais perfeita ordem do jeito que você quer. Só que a gente esquece de alguns detalhes. Nem tudo que a gente faz na empresa é do jeito que a gente quer. Existem coisas que a gente tem que fazer que é do jeito que a empresa precisa que seja. E aí, meu compadre, dá rolo. Dá rolo. Eu falo isso em todos os workshops e palestras que eu faço e tá dentro do tema, eu falo. Eu tive que tirar a GB da minha cabeça, dar forma para GB, virar para Grazi e falar assim, Grazi, essa é a GB, GB, essa é a Grazi. Porque eu idealizei a GB de um jeito. Só que do jeito que eu idealizei a GB, ela não funciona. Por quê? Porque ela é perfeita demais para funcionar. E a gente sabe que empresas não são perfeitas. Empresas são funcionais, têm problemas. Então, quando a gente vem falar da parte da administração, a gente precisa entender que existem coisas que a gente precisa delegar para outras pessoas. E existem coisas que a gente precisa fazer mesmo não querendo e mesmo não gostando. Beleza? Exemplo, eu não gosto de dar satisfação do que eu estou fazendo, só que eu tenho uma sócia. Então eu tenho que dar satisfação do que eu estou fazendo. E aí muitos de vocês vão falar assim: "Ah, mas eu vou ficar dando satisfação para minha mulher e tudo que eu faço?" Não, irmão, você não tá nessa hora, você não tá lidando com a sua mulher. Por isso que eu falei que as coisas precisam ser muito bem separadas, tá? Nessa hora você está lidando com a sua sócia. E sociedade exige e existe prestação de conta, exige transparência, exige comunicação. Beleza? E aí é um negócio muito simples. E fica outra pergunta. Se você não consegue se comunicar e ser transparente dentro da sua sociedade com o seu familiar, você acha que na sua família, na rotina do dia a dia, vai existir essa transparência? Para pensar um pouco. Quando a gente fala de saúde mental do refrigerista, é por conta de toda a pressão que é envolvida. Porque é pressão por conta de concorrência, é pressão por causa de cliente, é pressão por causa de obra, e aí você espana. Como eu espanei várias vezes, entendeu? Como eu, em alguns momentos, eu espano ainda. É por isso que em alguns momentos eu faço recesso, como eu fiz agora no mês passado. O recesso que eu fiz estratégico na GB não foi apenas para mexer na empresa, mas foi para mexer na empresa e para eu poder desacelerar, beleza? Então a gente precisa fazer pausas, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque senão as coisas não funcionam, a gente tem um troço. Tá? E eu falo de hoje sem o menor pingo de vergonha, façam terapia, beleza? Façam terapia, coloquem para fora, entendam os seus próprios problemas. Porque a gente vive num trabalho que é extremamente estressante, extremamente puxado. Tá? A pressão é muito grande dentro da climatização, dentro da refrigeração. E como é que você resolve? Vamos pegar um exemplo simples. Você não conversa com a sua esposa. Ela é sua sócia, mas você trata ela como se ela fosse sua secretária. E aí você tá pilhado porque tem um monte de coisa para fazer. Vai dar certo? Não. Então, quando eu venho falar sobre o dia do refrigerista, é para a gente começar a lembrar que antes da técnica, antes do técnico, existe a pessoa. E essas pessoas têm relações, essas pessoas têm relacionamento. Então, até onde a gente vai ficar 200% focado na parte técnica e vai esquecer da parte humana? Eu não tô falando pra você ser o bonzinho, porque quem, como dizia meu pai, quem abaixa muito mostra a bunda.
mas a gente precisa ser mais humano, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, a gente precisa ter um pouco mais de zelo. Quando a gente fala de saúde mental do refrigerista, é por conta de toda a pressão que é envolvida. Porque é pressão por conta de concorrência, é pressão por causa de cliente, é pressão por causa de obra, e aí você espana. Como eu espanei várias vezes, entendeu? Como eu, em alguns momentos, eu espano ainda. É por isso que em alguns momentos eu faço recesso, como eu fiz agora no mês passado. O recesso que eu fiz estratégico na GB não foi apenas para mexer na empresa, mas foi para mexer na empresa e para eu poder desacelerar, beleza? Então a gente precisa fazer pausas, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque senão as coisas não funcionam, a gente tem um troço. Tá? E eu falo de hoje sem o menor pingo de vergonha, façam terapia, beleza? Façam terapia, coloquem para fora, entendam os seus próprios problemas. Porque a gente vive num trabalho que é extremamente estressante, extremamente puxado. Tá? A pressão é muito grande dentro da climatização, dentro da refrigeração. E como é que você resolve? Então, nesse mês do refrigerista, que vocês perceberam que eu não subi conteúdo nenhum aqui no YouTube, eu não fiz nada referente ao GBPFS, a reflexão que eu gostaria de deixar e de trazer é o quanto você, refrigerista, está cuidando de você e das pessoas que trabalham com você. Principalmente das pessoas da sua família que esperam muito de você, né? Ou que duvidam de você, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão embarcando agora na refrigeração e muitos dos membros da família falam assim: para, você vai trabalhar com esse negócio aí, vai fazer outra coisa, entendeu? Como eu conheci um cara no workshop do Rio que largou tudo da cidade que ele morava no interior do Rio e veio para a capital tentar a vida. Detalhe, deixou mulher, 2 filhos pequenos, para vir para vir para a capital do Rio para melhorar, para crescer. Então, nesse mês refrigerista, eu gostaria de verdade que a gente começasse a pensar não só em fazer evento voltado para o refrigerista, com o objetivo de falar de produto, falar de ferramenta, falar de material, falar de obra, mas que a gente possa nos próximos anos, ou a partir de agora, começar a fazer evento que, além de falar de tudo isso, a gente fale de família, a gente fale de saúde mental, a gente fale de empresa, porque a parte técnica da empresa é uma coisa, a parte de administrativa, organizacional, de gestão é outra coisa completamente diferente. Mas que a gente possa falar de pessoas nos próximos anos dos aniversários dos refrigeristas. A gente possa falar de pessoas, não só de processos e nem só de produtos. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.